Olá, boa noite. Boa noite para todo mundo que vai chegando aí devagarzinho. Deixa eu colocar aqui o nome da nossa live de hoje, enquanto vocês estão entrando. A Liane já está aqui. Oi, Wagner. Olá. Sejam todos bem-vindos. Oi, dando um tempinho. Boa noite, amiga. Fala, Jaque! Coisa boa estar aqui Ah, contigo, guria! pois é, ai, tô tão feliz, assim, que em pleno sábado anterior aí a feriado, né, assim, no feriado já, você escolheu estar aqui comigo, então gratidão por isso, viu, minha amiga? Eu que agradeço Ah, esse convite, é uma honra estar aqui, minha que querida, é é uma honra isso. mesmo. Ai, a honra é minha. E assim, né? Quem já tá vendo as lives dessa semana já sabe que essas lives todas elas fazem parte do projeto de lançamento da minha imersão Eu Mulher, né? Eu tô há um mês lançando a imersão. E essa semana eu tirei para falar um pouquinho a respeito de cada um dos tópicos, dos módulos que vão acontecer na imersão. Boa noite, mulherada! Sejam bem-vindas. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Estou contando aqui, né, das lives. Eu sei que a maioria que entrou aqui está me acompanhando a semana inteira, então fico muito feliz com isso. E essa live de hoje, ela é bem especial porque ela é basicamente o fechamento da imersão Eu Mulher. É quando na imersão a gente vai sair, né, do processo de olhar para dentro para vir para o externo, para começar a colocar as coisas que a gente compreendeu, Lien, que eram importantes para a gente em prática. Né? Então Que legal. eu chamei esse módulo, essa live nossa, na verdade, de experimentação, exatamente porque nós estamos falando aqui de ações muito conscientes, né? De ações que foram muito pensadas, que vão ser gestadas durante todo o período de imersão. E aí, quando a gente for realmente para a ação, elas vão vir com muita consciência. Né? E aí essas ações elas vão fazer parte de um projeto de experimentar, né? De ir para a prática, para poder ver como é que funciona, para testar, para ver se é realmente isso que elas querem, né, fazer, que é realmente isso que elas querem colocar no mundo. E aí eu não estou falando só na imersão de trabalho, eu estou falando de vida como um todo, né? Então são experimentos de como eu vou me relacionar com as pessoas, de como eu vou me relacionar comigo mesma, de como eu vou me relacionar com os meus filhos, de como eu vou me relacionar com o trabalho, né? A imersão vai cuidar desse autoconhecimento feminino como um todo, né? E aí eu escolhi aqui você, ninguém melhor do que você, porque eu sei primeiro de toda a tua trajetória, sei o quanto que ela foi incrível, né? E eu quero primeiro que você se apresente então para as pessoas que estão Ma- aqui, contem de Mais, ti. mais do que sabe, né, Ah, Jaque? Você vivi caminhou junto. comigo, né? Você viveu Vivi, junto, você viveu vivi, junto, né? E vivi. isso tem um preço, assim, fantástico, gigante. Eu sou muito fã do trabalho da Jaque. Ah, Isso amiga, não é. obrigada. Eu não vou ficar. Não vou ficar com vergonha de falar de ti Ah, aqui, Jaque, porque além do laço de amizade que nós temos e de sim. companheirismo, eu te conheço há muito tempo profissionalmente, né? Eu Uhum. falo que eu confiei a Jaqueline a ser psicóloga do meu marido. Sim, ai, Imagina, eu que não honra. indicaria. Quando eu falei pro meu Verdade. marido assim, você tem que fazer terapia, eu falei assim, tá aqui, ó, pá, o telefone Ai, da que profissional, né? linda. Então, assim, E foi eu uma honra indico para a mim. Jaque, assim, gente, eu sou muito fã do trabalho dela, então para mim é uma honra estar aqui hoje, né? Eu conheço a Jaque há muito tempo. Nós nos conhecemos no mundo organizacional. Nós trabalhamos juntas em uma Sim, empresa, nós tínhamos a mesma função, uhum, éramos business partners sim. e
E nesse mundo corporativo, até então, a gente não se largou mais, né? Eu Verdade. costumo dizer que quando a gente senta numa mesa boa e a gente descobre pessoas Sim, boas, assim, a gente não pode deixar passar. não, Então, né? minha Que coisa amiga, boa. eu sei do teu projeto, eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. Talvez vocês não tenham dimensão do trabalho que dá fazer um projeto desse. Não é, eu também sou uma profissional de desenvolvimento humano e eu quero falar para vocês que é um baita trabalho e assim, a Jaque preparou essa imersão com tanto carinho, com tanto cuidado, que pelo amor de Deus, gente, É. né? É É um filho transformação gerado, né, certa. amiga? É um filho gerado, né? Eu sei porque É, você se arriscou aí primeiro do que eu, você já tem a mentoria Prontos para Voar, que é um projeto online que eu sou fã, né? E então, assim, eu sei que você sabe o trabalho que dá e deve imaginar todo o empenho emocional que eu tenho no projeto, né? Então, nossa, porque eu sei que você já nossa, viveu igual, né? Ai, gente, total. obrigada, Ô, viu? Jaque, agora é o seguinte, eu vou contar a minha história, Conta, mas vamos conta, pedir para esse pessoal clicar o dedo aí nesse conta. botão de enviar e chamar mais Sim, gente, vamos. Jaque. Gente, Porque compartilha. sabadão, galera, a gente tá aqui, ó, deixa eu contar para vocês. Eu tô com o meu celular, tô segurando ele aqui com o joelho. Eu tô Adoro! improvisado. Eu Você não tá tô no meu viajando, não ambiente. tá? Eu tô viajando, eu tô nas montanhas Que capixabas aqui. show. E, e assim, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Então, eu sei que o conteúdo dessa live hoje, a Jaque vai trazer muita coisa bacana, a proposta é legal. Então, enfia o dedo nesse Show. aviãozinho Por aí e ajuda a favor, gente. ajuda, compartilha com todo mundo que vocês acreditem aí que possam se beneficiar. A gente vai falar daquilo, gente, que todo mundo quer saber. Como é que eu faço para ir para a prática? Porque às vezes a gente fica o É tempo isso aí. inteiro pensando, tá, mas eu preciso fazer e nunca chega a hora. E aí? Né? Quando eu realmente preciso ir para a ação, um monte de coisa surge. Tem medo, tem Me ansiedade, trava, tem né? aflição. A gente trava muitas vezes, né? E aí é por isso que a imersão vai ajudar, através de um processo bem pesado de autoconhecimento, a destravar. E aí a Lien Isso hoje vai aí. contar pra gente qual que é a importância, né, de ir para ação, para poder fazer com que a É, mudança aconteça, né, Lien? legal. Então, já que tu me perguntou, né, como é que eu saí do mundo organizacional, me pediu para eu me apresentar, Sim, se né? apresenta. Como é que você chegou até aqui, né? Então, gente, quem eu sou? Eu sou Lien Mendes, sou mãe, né? De Meu papel dois de mãe, sou mãe. príncipes, um príncipe e uma Pois é, princesa. uma princesa, o Lorenzo tem 8, a Helena tem 4, né? Sou esposa, sou filha, sou sobrinha, sou neta, tenho vários papéis na minha vida hoje. Eu sou empresária, eu tenho meu próprio negócio, eu sou empreendedora. Adoro. Tem uma galera que entrou aqui Empreendedora, que é eu ó, empreendedora que eu vi. né? E tenho também, sou mentora, sou coaching de carreira, eu trabalho com desenvolvimento humano há mais de 15 anos. Eu venho do mundo corporativo, eu, a Jaque, né? A gente já Sim, trabalhava sim. com tudo isso, foi onde a gente se conheceu. E em 2009, 2019, desculpa, 2019, janeiro de 2019, eu decidi que eu iria trabalhar para mim, né? E a Jaque, ela já tinha dado esse passo Uhum. alguns anos antes de mim, assim, eu me inspirei muito nela, Ah, muito, muito, muito. Eu já falei isso para ela. E foi inspiração por vários motivos e também pelo caminho, pelo passo a passo, né? E uhum. quando a gente fala que a gente conversava muito e que a Jaque acompanhou tudo isso, é porque eu nunca tive vergonha de pedir ajuda, Verdade. né? Primeira coisa que eu quero dizer Isso é é muito isso. importante, né? É isso. Então, assim, ó, eu sou uma profissional do desenvolvimento humano, eu trabalho, né, atendendo líderes, atendendo executivos, atendendo Uhum. equipes, mas eu quero dizer para você que quando se tratou de mim, eu também precisei pedir ajuda, né? Perfeito, E, perfeito. E e eu também. foi para essa moça aí que eu recorri, Sim. né? Então, Ah, assim,
quantas vezes, Jaque, né, é importante a gente trazer isso. A gente tem um estigma Sim. de que para mudar alguma coisa a gente tem que fazer sozinho, Uhum. né? E existem momentos que tu precisa de um olhar de fora, de um olhar que Exato. te provoque, de um olhar que te desperte novos vieses, né? Então, foi assim que eu cheguei até aqui, tá, gente? Uhum. Então, eu também passei por esse Show, processo de show. transformação que a gente vai falar, né? E como é que eu cheguei na Jaque? Eu cheguei porque eu pedi ajuda, Show, isso né? é muito show, Lien, porque eu percebo muito isso, né? Eu falo muito que essa mulher da imersão é uma mulher, tipo, admirável. É aquela mulher que você olha e você fala, cara, essa mulher, ela já é foda, já parece que ela, a vida dela tá ótima. Mas ela sabe que ela pode muito mais. Ela sabe que aonde ela está é metade do caminho, ela ainda tem muito para percorrer. E que por algum motivo, né, ela não tem conseguido colocar em prática todas essas coisas que estão dentro dela borbulhando e pedindo por espaço. E um dos motivos, Lien, é exatamente esse que você está trazendo aqui agora. A gente não pede ajuda. Eu quero ver quem está aqui nesse grupo que pode levantar, até dar um joinha aí e me contar se costuma pedir ajuda fácil, porque eu tenho percebido que a maioria das pessoas acha que deve fazer sozinho. Sinto que tem uma responsabilidade desse mercado que a gente vive hoje, esse mundo do desempenho, onde a gente está sendo incentivado cada vez mais a fazer, competir, 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 competir. Sinto que isso faz com que a gente não queira buscar ajuda, mas também sinto, gente, ó lá, costumo não, quase nunca, exato, Débora, quase ninguém pede ajuda, tá? Isso é meio que social, inclusive. Mas, gente, pedir ajuda é o primeiro passo. E tem um estigma, né, Jaque? Tipo assim, a mulher sempre é a mulher quem cuida, né? A mulher que provém, a mulher que acolhe, a mulher que tá sempre pronta, tem uma palavra amiga. Mas, e quando se trata de você? Quem é que cuida de você? Quem é que te ajuda? Quem é que, né? Então, assim, eu costumo dizer que nós também sofremos a síndrome da Mulher Maravilha, Sim, sabe? oh! A gente se veste Sim, nesse sim. papel, né? E chega um momento que a gente não consegue resolver tudo sozinho. E tá tudo bem pedir ajuda, né, gente? Não há mal Exato. nenhum nisso. Muito pelo contrário, né? A gente só foi doutrinado que isso não era o melhor, né? Olha lá, a Ayla contando. Não peço sempre, penso que consigo ir só. Olha lá, demorei até para aprender que precisava da mentoria da Lien. Tá vendo, Ayla? Show! Eu já vi a Ayla nas fotos da mentoria da Lien. Que bom te ter aqui, Ayla. E é isso, assim. Conta aí se não fez diferença pedir ajuda, né? É, exatamente. Olha, a Débora escreveu aqui já que, ó, Perfeito. medo de ser julgada, né, de fraca. Exato, né, Débora? Assim, olha, e de onde é que vem a nossa crença de que pedir ajuda é ser fraco, né? A gente Aonde tem que parar para aprendemos isso, pensar, né? porque geralmente a gente dá, né? Então, assim, a nossa crença vem daí. Se eu dou, eu sou forte. Se eu peço, eu sou fraca. E olha que peso a gente imputa a nossa própria vida, Sim, as nossas costas, né? Então, cara, enquanto exato. mulher, a gente tem que estar atenta para esses padrões. E a Jaque me Sim. ajudou muito nisso, sabe? A quebrar muita Quem, coisa, assim. quem fala, já E foi até refletir. minha coach também. Ah, amiga, a gente se ajuda, né? E juntas, aí a gente vai. Ó, aqui, a Nathalie está aqui, Ó, gente. Que graça. A Nath é uma linda. que show, que show. Não, a gente tem que se ajudar, a verdade é essa, né? E é óbvio, gente, assim, ó, até para vocês verem, até para lançar a imersão, eu pensei, gente, não, eu sou obrigada. No primeiro momento você pensa assim, ó, eu trabalho com isso há tanto tempo, eu sou obrigada a fazer isso sozinha. Eu tenho que saber fazer. E aí, quanto mais eu insistia em não pedir ajuda, mais tempo eu demorava para a coisa vir para a prática, né? Porque pensar com alguém, ter alguém que te provoca, que cutuca um pouquinho ali, né? Aquelas ideias, aquelas feridas às vezes expostas, as dores, os desejos, os sonhos, faz muita diferença. E foi assim, gente, o dia que eu descobri, né, que pedir ajuda, sabe, Dani, não me fazia fraca,
que a minha vida começou a evoluir muito, seja pessoalmente quanto profissionalmente. Porque eu era do tipo, gente, que eu não pedia ajuda nem para carregar galão de água de 20 litros, tá? Tipo, eu não pedi ajuda para tirar a compra do carro. Assim, aquilo para mim, eu morei só há muito tempo e essa independência me fazia achar que para que eu vou depender de alguém, né? Ah, eu sozinha dou conta. Só que não, né? Porque assim, gente, quando alguém ajuda faz muita diferença. Sem comentários. É, ô Jaque, e é legal tu trazer isso, porque isso não é só na vida profissional, né? Isso é em todas as esferas da vida. Eu mesmo sempre fui uma mulher muito independente, assim como tu. E chegou um ponto que eu fui para terapia e eu descobri que eu estava tirando o papel do meu marido, eu não estava percebendo, não estava deixando ele viver o Maravilhoso. papel que ele tinha que viver por causa da minha independência Uhum. extrema, né? De Uhum. querer resolver tudo. Então, quando a gente está numa convivência, independente se ela é pessoal, profissional, familiar, a gente tem que entender que nós temos papéis e que esses Sim. papéis envolvem dar e E envolvem receber. pedir Uhum. também. Uhum. Receber, né? Uhum. Com Ofertar e certeza. pedir. Com certeza, com certeza. Lien, assim, sendo esse o primeiro passo, assim, a gente entender então que precisa de ajuda, depois, quando a gente entende que precisa de ajuda, fica mais fácil. Me conta da sua história, da sua experiência. Como foi depois? Pedir ajuda, entendi o que eu preciso fazer. Como é então fazer? Como isso vai se dando? Ah Ah, lá, a é, Jula. Uma me incentivou a fica, pedir ajuda para outra, e a outra ainda está ainda me tá me ajudando. ajudando. Tenho momentos Ah. maravilhosos com as duas, graças a Gratidão, Deus, viu, pela Ju? linda. Muito Obrigada, bom. viu, por você estar aqui. Ju é uma linda. Jaque, só situar assim, as pessoas um pouquinho do que aconteceu na minha trajetória para Ótimo. entender, né? Uhum. Então, assim, me permita Por compartilhar isso, favor. tá? Gente, eu sempre fui muito feliz na minha vida profissional. Feliz no sentido assim, eu amo o que eu faço, trabalhar com desenvolvimento humano, né? E assim, isso sempre fez meus olhos brilhar. Eu fiz duas transições de carreira. Uhum. Só que chegou num ponto da minha vida que eu estava com dois filhos pequenos, né? Dois filhos pequenos. O Lorenzo, eu lembro que ele estava comendo borracha na escola, Uau, papel, né? eu me lembro. E eu saía de casa às 6:30 da manhã e eu acordava todo dia às 5 horas da manhã, eu saía de casa às 6:30 da manhã, meus filhos estavam acordando, eu estava saindo, e quando eu chegava era 6:30, 7 horas da noite, cansadíssima, estressadíssima, né? E as crianças dormiam 8:30, 9 Uhum. horas, eu tinha pouquíssimo convívio com eles. Não conseguia acompanhar os meus filhos na escola, vê-los crescer. E isso, assim, foi me incomodando muito. Eu sempre me senti em débito com o meu papel de mãe, Uhum. Tá. né? E aquilo me doía muito. E eu lembro que um dia eu cheguei em casa e eu recebi um cartão do meu filho. Eu já contei essa história para Jaque, né? No Eu dia me que eu lembro. contei, Ah, eu peguei o WhatsApp, eu tirei uma foto e eu mandei para ela, eu dividi isso com ela, ah, né? foi muito forte aquele E, dia. e no cartão do Lorenzo tinha escrito assim: no jardim nasce uma flor chamada Lien. Ela trabalha muito até de noite, mas eu amo ela. Ele tinha 6 aninhos quando escreveu, mas eu amo ela mesmo assim, no português dele. E aquilo para mim, Jaque, foi literalmente um punhal, sabe? Porque eu me tranquei no banheiro, eu chorei muito, 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 muito. E ali eu percebi o que eu estava fazendo da minha Uhum. vida, a Uhum. escolha que eu estava fazendo. E eu vi que eu Uhum. não queria abrir mão da convivência com meu Uhum. filho, de acompanhar meu filho. Eu falei, Uhum. cara, se é o que é mais importante para mim, será que realmente eu preciso viver assim? E eu comecei esse processo. E, e foi onde eu vim trocando muita ideia com a Jaque e ela me ajudando nesse conhecimento.
de busca. Estão me ouvindo, pessoal? Estamos. Deu uma falhadinha, mas não, sua voz não parou em nenhum momento. Ok. E nesse processo de busca, eu trocando muito com a Jaque, porque é um parto, foi um sofrimento grande. Eu estava numa posição estratégica e assumi uma coordenação a nível nacional. Então, assim, era uma multinacional grande. Então, eu tinha o trabalho perfeito, né? Só que era o trabalho perfeito para alguém que não era eu naquele momento. Desconectado daquilo que realmente importa, né? E o que eu não precisava do trabalho perfeito, eu precisava de mais tempo com os meus filhos, era o que eu queria, né? Muito bom, muito bom. Enfim, E se dar conta disso é tão complicado, né, Lien? Assim, porque se vocês verem ó, minha deu uma conexão travadinha agora. oscilando, pode, pode ser isso, tá, Jaque? Desculpa, o que foi, amiga, que você falou? Eu falei que eu tô no 4G e Tá, se a não tem. conexão oscilar, vocês sabem que é isso. Eu peço perdão para Tudo bem, vocês, tá? Mas acontece. Acontece. O e mundo aí, online é isso. e aí eu me recordo que esse processo foi um processo assim, cara, nós conversamos muito tempo, né, já que foi coisa de 1 ano e meio, foi um parto, foi um Uhum. amadurecimento, foi uma Sim, gestação, sim. Não foi uma né? decisão tomada do dia para a noite, gente, de forma inconsequente, tá? Essa coisa de assim, ó, você muda, que você não é uma árvore, sai correndo e faz as mudanças mais loucas do mundo. Essas frases motivacionais, elas servem assim para nos impulsionar, mas não é para a gente tomar a decisão dessa forma, porque a gente precisa nos cercar de algumas coisas antes de ir para ação, né? Eu não acredito nesse tipo de mudança, sabe, Jaque? Eu não acredito, assim. Eu respeito quem faça, mas eu sempre fui muito de amadurecer o que eu faço, Que né? legal. Não é que eu não tomo decisões, mas eu gosto de fazer de uma forma Obrigada, que eu Thiago, por falar aí para nós. Aqui é para para a gente está oscilando, Lien, um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Tá, tudo bem. Vocês estão ouvindo a gente? Acho que agora deu uma melhorada, Lien. Sua imagem ficou melhor agora para mim. é, bem, Uhum. vamos lá. Então, Ó, Jaque, e aí, agora o pessoal falou que travou, mas acho que agora beleza, voltou. sem Débora, voz. ainda tá travado para vocês? Deve estar voltando. Eu tô achando que você já tá melhor aqui de imagem, Lien. Então, eu acho que já tá voltando. Uhum. Mas bora, bora. Bora. Então, gente, assim, ó, resumindo, foi um processo que foi Você tá maturado, sem né? Foi áudio, um amiga. processo, Não, voltou. Tinha duas pessoas dizendo que você estava sem pronto, áudio, mas voltou. Uhum. voltou. Então, foi um processo maturado, assim. E o que que acontece? Foi 1 ano e meio de reflexão, de um mergulho no autoconhecimento, né? Então, foi um processo. O autoconhecimento, gente, não tem como, é o primeiro passo, sabe? Eu vou falar um pouco mais sobre isso. A Jaque me perguntou, segunda sua pergunta foi, como é que a gente começa a agir, né, Jaque? Cara, Sim. a primeira coisa, o primeiro agir é você mergulhar no autoconhecimento, sabe? Não tem para onde. A tua primeira ação é essa, é se conhecer, é entender o que que tu tá sentindo, qual é a tua busca, né? O que que é importante para ti, aonde você quer chegar, o que que você não abre mão, o que que é valor para você. E isso você só faz através do Maravilhoso. autoconhecimento. Então põe uma coisa na tua cabeça, autoconhecimento não é balela, autoconhecimento é tão importante quanto um plano de ação, porra. Exatamente. Aliás, é o primeiro item do teu plano de ação, é Perfeito, se perfeito. conhecer.
sabe? Perfeito. É se conhecer, é o primeiro item. Então, quer entrar em ação? Mergulha na mentoria. Perfeito, Olha aí Lien. uma oportunidade. A Jaque Uhum, está abrindo um grupo que eu uhum, tenho certeza que vai ser fantástico. Então, uhum. coloca aí. Quero Exatamente. mudar? A Débora está perguntando ali dessa busca inicial, é o autoconhecimento, Débora. Não tem nenhuma mudança na sua vida. Isso é bem isso que a Lien está dizendo para nós. Não tem nenhuma mudança na sua vida que vai ser sólida, tá? Porque você pode mudar, tá, gente? Por exemplo, até dieta que você começa na segunda-feira, se você não fizer nenhum planejamento, se você não pensar em nada, você muda na segunda, mas não dura muito. Quantas vezes você começou a dieta e ela parou? E a gente está falando de uma coisa básica, que é a alimentação, tá? Então, assim, poderia até ser uma coisa simples, mas até isso não é simples, né? Faz sentido, né, Leila? Esse é o jargão da Lien lá, né? Eu gosto de ouvir ela dizer. Então, se faz sentido aí para vocês, por favor, coloquem aí para nós, hashtag faz sentido, faz todo Faz todo sentido. sentido. Eu sei que os convidados aí da Lien falando para mim, eu amo ouvir isso quando ela pergunta. Então, autoconhecimento, gente, é porta de entrada. Se você não está disposto a investir em autoconhecimento, as mudanças que você vai fazer na sua vida não serão sólidas. Não existe mudança sólida sem olhar para dentro. Eu falei ontem com a Karina, Lien, a gente falava sobre propósito, que a gente faz um caminho de volta para casa primeiro antes de vir para o mundo, né? Para a gente poder se conectar com aquilo que realmente importa, né? E o que é que realmente importa, gente? Eu não sei o que é para você, mas a gente vai olhar, né? Jaque, Valores. excelente, excelente. Porque, por exemplo, teve uma época da minha vida que eu precisei dar uma aprofundada nisso. E outra coisa, gente, você é um ser humano que está em constante evolução. Entenda uma coisa: você daqui 6 meses não vai ser igual ao dia de hoje. Uhum, Então, muita coisa muda e você uhum, precisa entender o que mudou. Por uhum, quê? Porque eu sempre soube. Eu achava que eu sabia o que eu queria, eu achava que eu sabia o que era importante para mim. Na minha cabeça, eu sempre soube. Eu sempre soube. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu que tanta coisa mudou, por exemplo, na minha maternidade, que uhum, eu precisei de novo mergulhar nesse processo, né? E eu que me achava, não, eu conheço muito de mim, uhum, eu sei, eu fiz psicanálise, uhum, fiz coach, tem quantas formações. uhum, Sabe o que eu percebi? Eu percebi que todos os dias nós somos fênix, a gente ressurge, gente. uhum. Perfeito. Então, é um mergulho que ele nunca vai ter fim, Uhum, uhum. sabe? O Sim. que você tem que fazer é procurar um profissional que tem um método para te conduzir, né? E aí eu acho muito bacana, por quê? Porque existem metodologias complementares. A Jaque, por exemplo, ela é psicóloga, eu indico a Jaque, E os meus vice-versa. clientes de Exato, os meus clientes de coach, eu indico a Jaque quando eu falo para eles, precisa passar pela terapia, ela sabe, ela recebe, porque eu confio demais no trabalho dela, né? E a Jaque também é coach, então a gente tem a E mesma envio formação. também para a Lien as pessoas, até já vi aqui que tem gente aqui, o Bruno estava aqui, tem a Juliana, que são clientes que já foram em uma, agora estão na outra, né? Assim, de alguma forma passaram por nós, porque a gente sabe que tem coisa, gente, e também nem todo profissional dá conta de fazer todo o olhar que você precisa. Tem coisa que eu trabalho, até porque a gente prioriza encontrar um caminho para a gente poder se especializar mais, né, Lien? Para a gente dar conta de Sim, levar mais conhecimento, mais reflexões para aquelas pessoas. Então, até isso é importante, né? Entender quem é a pessoa que pode te ajudar em determinado momento da tua vida, né? Por isso que eu sim, falo, Jaque. as pessoas que vieram para a imersão, Lien, eu falei muito assim, gente, se você não tem dúvida, por que eu escolhi um lançamento longo? Porque eu queria fugir dos gatilhos mentais. Eu falo isso com muita verdade. Eu não gosto de gatilho mental, não é meu estilo de trabalho. Acho que tem quem gosta, ok. Percebo que o seu trabalho também não é muito assim, né? Você também foge um pouco desse lugar, né? Eu gosto de trabalhar com gente consciente, acho que a Lien também.
Então eu gosto de contar o que está acontecendo para que a pessoa possa fazer a escolha. Será que me cabe nesse momento, né? Então, quando a pessoa tinha uma dúvida, será que eu devo ir para a imersão? Eu ia lá, eu conversava, eu trocava ideia, porque eu não quero gente cega aqui dentro, né? Que comprou por Jaque, comprar. olha que coisa linda, né? Bruno Rossano, Olá, é olá. paciente teu e tá comigo na Prontos Ah, para Voar, né? Duas excelentes maravilhoso. profissionais, o trabalho de uma Ah, complemento da outra. É isso aí, e coisa você linda, é Bruno, incrível, obrigada. Bruno. O Bruno desabrochou assim, uma coisa de louco. Só desejo Tiago tá aqui, sucesso. ó, tá ótima essa live, bacana, top, Obrigada. show de bola. Obrigada, Thiago. Obrigadão. E Lien, me conta um pouco assim, né? Baseado na sua experiência com os seus clientes, aonde é que você percebe que eles mais travam quando eles vêm para ação? Quando começa. Aliás, você pode até contar um pouco como funciona a mentoria, porque como tem muito da ação na mentoria, acho que ajuda a gente a entender. Assim, ó, o que eu percebo, tá, Jaque? A maioria das pessoas travam porque elas não têm clareza. Tá. E Uhum. clareza, cara, é autoconhecimento. Não Uhum. tem por onde. Perfeito. Então, assim, ó, todo trabalho que eu faço pode ser com quem for, com um alto executivo, Uhum. ou com um empreendedor, ou com quem quer que seja, com qualquer pessoa, eu Uhum. não abro mão do pilar autoconhecimento. Quem está Maravilhoso. comigo sabe disso, sabe? Por quê? Uhum. Porque não adianta, gente, você fazer plano, não é sobre preencher planilha, não é sobre preencher Uhum. ferramenta, não é. Se não virar uma chave aí dentro, vai ficar tudo engavetado, cara. Vai ficar tudo engavetado, você não vai sair do lugar, entendeu? Então, o que tem que acontecer? Você tem que buscar clareza. Clareza de quê? Clareza de onde eu tô, de como eu estou me Uhum. sentindo, de quem eu sou. Já que a Uhum. maioria das pessoas, eu fiz um post falando sobre isso. Cara, você é muito mais do que o que você faz. E às Uhum. vezes a gente deixa a esfera profissional da gente tomar uma dimensão tão grande na vida da gente que a gente se anula em outras, né? Uhum. A Ou gente que a se gente passa a define não assim, né? ou passa, minha amiga, a não enxergar perspectivas porque você está vivendo uma situação que não é a situação que você gostaria. A gente Então, fica assim, cega, né? pronto, essa é a palavra. Você precisa ampliar os horizontes, sabe? Você precisa tirar essas barreiras. Foi o quê? Sexta-feira, quinta-feira à tarde, eu estava fazendo uma sessão com uma mentorada minha. Ela tá aqui nessa live, a Ila. Se tiver aí, se manifesta. Sim. E eu posso falar a Ila, porque a Ila gravou vídeo falando sobre isso, né? Então ela já comentou Ah, ali. eu Ela vi, falou para foi assim mim, que eu conheci ela. a Ila falou para mim assim, Lien, nunca tire o autoconhecimento assim do pilar da mentoria, porque minha cabeça mudou demais com isso. Então, Jaque, clareza é o primeiro passo, tá? E clareza, Perfeito. às vezes a pessoa olha assim. Só quero dizer uma coisa: cuidado, cuidado, porque muita gente chega assim. Eu sei o que eu quero para mim, eu sei quem eu sou, eu sei. Será que você sabe mesmo? Será? Porque assim, quando a gente começa a aprofundar em algumas questões, eu percebo que as pessoas elas não têm essa certeza, né? Que muitas Maravilhoso. vezes elas usam essa capa protetora para se esconder do que elas têm medo de encontrar, Sim, elas tá, conhecem o Jaque? personagem. Olha isso, gente, que a Lien falou, isso é riquíssimo e a gente também vai ver na Invenção é Mulher. A gente conhece o personagem que a gente vestiu para sobreviver até o dia de hoje. Essa, É isso essa aí. pessoa que a gente conhece, essa mulher forte, essa mulher maravilha, esse homem, enfim, também forte, né? O super-homem também. Essas coisas que a gente acha que a gente é, na maioria das vezes, são personagens, são roupas que a gente veste para poder caber nessa vida que a gente vive. Ponto. Já fica com isso na cabeça. Ó, o Thiago tá aí, faz todo sentido, né? Então, assim, primeiro passo, Jaque, eu falei a clareza.
Cara, e não adianta você entrar em ação sem a clareza também, porque você vai caminhar e vai falar assim, caramba, não era isso que eu queria. Vai desanimar, vai parar e vai ficar tudo lá atrás. Uhum, uhum. Então, primeiro passo, não tem para onde correr, é o bendito do autoconhecimento. Que show! Riquíssimo você falar isso pra gente aqui. Obrigada, Stephanie. Que bom que você está achando clara. É isso mesmo. Às vezes a gente não. A questão do autoconhecimento, sim, Nancy, dói. O problema é que dói, né? Mas mais do que dói, a gente já está acostumado a viver numa sociedade em que trabalhar o autoconhecimento é coisa de gente doida, né? Como você, quem é que vai no Ô, psicólogo? ô, Quem ja, está ô Jaque, doente, né? eu posso fazer um exercício rápido aqui para responder Claro, a Nancy? Dói, à dói. vontade. Galera, me diz assim, ó, escrevam aí no chat de 1 a 10. Quanto que vocês suportariam de dor, assim, uma dor diária? De 1 a 10. De 1 a 10. O que que seria uma dor suportável para você? Coloca aí para mim um número, Avalia. de 1 a 10. Isso. O que que seria uma dor suportável para você? Uma dor suportável seria 6, seria 7? O que que seria uma dor suportável para você? Escreve aí de 1 a 10. Eu quero ver Conta, esse negócio. Nancy. Aí aproveita e conta você para nós que tu acha, tu disse para nós que dói. 2. Ah, que isso fala muito sobre essa Dois. dor. 2, ou seja, quem mais? 6. Quem mais? Ju, 6. Quem mais? 5. Tiago disse Tiago. 5. Doce para Otávio, 5. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou ser mediana. Vou ser mediana, tá? Vou 5. supondo que você suporta 5 de dor por dia. 5, escala 5. 5 vezes 365, tô com a calculadora na mão, tá? Tá dando aqui, ó, Show. 1825. 1825 é a dor que você sente se você suportar 5 por dia durante um ano. Agora, quanto tempo tem a imersão? Vai durar quanto tempo, Jaque? 2 meses e meio, Lien. 2 meses e meio vai dar quantos dias? Vamos lá, Vai 60, dar 70 dias. 70, uns 70, 75 dias aí. Então, ó, gravem isso. 5 vezes 365, 1825 no ano, né? Beleza. Suponha que você decide investir nessa imersão. Você vai investir nessa imersão, você vai fazer um mergulho gigante. Gigante. E aí você vai Uhum, investir no seu autoconhecimento. E você sabe uhum. que não tem outro caminho, galera, não tem. Não Então, tem. ó, Você você já, vai você já sabe que é sentir só por aí que dá para ir. dor nível hard, dor nível 10 por 70 dias, está dando 700. Você prefere 1.800 de dor, sendo 5 a cada dia do ano, empurrando com a barriga, ou você prefere 70 dias lá no seu nível máximo, mas depois você se livrar Muito bom. disso? Qual é a tua Muito bom. escolha? Escreve aí, que eu quero saber qual é a tua escolha. Muito bom. Isso é verdade. Faz muito sentido. Muito sentido, Lien. Muito obrigada, assim, pela clareza da explicação. Porque realmente é isso, gente. Às vezes a gente não tem noção que a dor que a gente está dizendo que vai ter durante, né, o processo para poder fazer o autoconhecimento é infinitamente menor, calculada por espaço de tempo, né, do que o tempo que a gente passa com essa dor na vida da gente, né? E vai empurrando com a barriga. Você está empurrando com a barriga 1855. E se você Exatamente. decidir acabar com isso, ou decidir investir em você e encarar isso de uma vez por todas, você vai pagar 700. Vai acabar em 2 meses e meio. E agora, só que isso é importante também, né? A dor acaba, e eu acho que isso é bem legal, quanto com relação ao autoconhecimento. Tá, então eu faço um processo X e a dor acaba. A dor acaba porque a gente tem clareza do que está acontecendo. Os processos de desenvolvimento, tá, gente? Que envolvem autoconhecimento, eles não tiram, não é assim, eu não vou lá e tiro de ti a dor, é que eu te dou clareza. Quando você compreende o porquê você sente o que você sente e o que fez, né? O que da sua história foi responsável por trazer você até o lugar que você está, quando você entra nesse lugar de clareza, parece que a dor foi tirada com a mão. Porque é nesse momento que você entende que as suas escolhas daqui para frente, elas só cabem a você. E a partir desse lugar, você se torna responsável,
né? Por tratar e cuidar disso do jeito que for melhor para você. Você vai decidir para a esquerda ou para a direita, isso já não me cabe, cabe a você, né? E isso sim é protagonismo, né? Isso é assumir responsabilidade, né? O que que eu vou fazer com o que eu estou vivendo, com a minha vida, com o que eu estou sentindo, né? Top, Jaque. Muito bom, muito bom. É exatamente isso. O que que eu vou fazer? Porque a gente tem escolha, tá, pessoal? A gente tem escolha. Em nenhum momento a gente é obrigado a. Porque uma pessoa decidiu que o caminho dela é X, que a gente tem que seguir o mesmo. Nós não temos obrigação de ser parecido com ninguém ou de competir com ninguém. A fórmula que serviu para Lien não vai funcionar para mim. Né? A gente pode trocar ideia, a gente pode bater um papo. Por isso que as mentorias são ricas, inclusive, né? Porque tem uma profissional Só, como ela, com a expertise ô, para Jaque, ajudar, né? agora sabe uma coisa que eu percebo? É que até mesmo para você entender que a fórmula do outro não vai servir para você, e agora eu estou falando do ponto de vista profissional, porque Sim. quem é meu mentorado sabe que eu falo muito sobre isso. Gente, você tem que se conhecer. Porque se você fizer o que o outro está fazendo, você está imitando. Você só é mais um na fila do pão, entendeu? Então, assim, para saber o que dá certo para você ou não, encontrar o que se conecta com você ou não, você tem que se conhecer. Não tem caminho, gente. Não tem, não tem. Não tem caminho. Infinitamente. Não tem. E tu pode encontrar um mentor, assim. Eu admiro muito esse trabalho da Lien, que ela faz na Prontos para Voar, porque o que que é um mentor, tá, gente? Para quem não sabe, o mentor é alguém que geralmente tem o conhecimento, né? E a experiência naquela área em que você procurou ele. E ele, por ter essa vivência, essa experiência, tem mais capacidade, mais competência, primeiro, para te fazer as reflexões necessárias, para saber se você está indo pelo melhor caminho ou não. Né? Ele não vai te dizer assim, ó, não faz isso que isso vai dar errado, mas ele vai te propor a reflexão se esse é o melhor caminho baseado na experiência dele, com ele e com todo mundo que ela mentora. Então ela já está ali trabalhando com aquilo há um tempo, né? E é exatamente isso que a gente vai viver na imersão. O fato de eu estar lá falando para vocês sobre autoconhecimento é baseado na minha experiência de 15 anos de carreira. Então, isso ajuda, né, Liene? E muita, gente. Ajuda. E muita, assim, ó. A Jaque, ela é modesta, ela não gosta de ficar falando dos méritos dela, não. Mas essa mulher sabe Ah, muito. Literalmente, ela é sim. foda no que ela Fico faz, até sem né? graça, olha lá. Mas Não tá tem que bom. ficar, Mas não. assim, não tem que ficar mesmo, não. Inclusive, né, eu falo muito isso com as minhas mulheres lá que vêm para Eu Mulher. A gente tem que se apropriar do poder que a gente tem, porque às vezes a gente acha, ai meu Deus, será que eu devo falar que eu sei ou não sei? Gente, quando a gente se conhece e a gente sabe, né, quais são as nossas potências, a gente não tem por que negá-las ao mundo. Então, quando alguém nos elogia, a gente só tem que abrir os braços e receber. Então, eu sou grata. Ó, Esse é um gente, e eu aprendizado vou da minha dizer uma carreira. coisa, eu sou chata, eu sou exigente, eu tenho um padrão altíssimo. Quem convive comigo sabe, quem está no meu crivo diário sabe, meus mentorandos também sabem disso. E quando eu falo, não é porque eu sou boazinha, não, porque eu não, sabe? Sim, É porque é verdade, tá? Eu não tô aqui também. rasgando cedo e puxando, não. Tem Sim, muita gente aqui que é paciente da Jaque aqui e sabe o que eu tô falando. sim. Não, legal. Isso é muito importante, sim, Lien. Eu acho que até isso, até aprender essa questão do receber, é mais uma das coisas que vão estar lá dentro da imersão, porque a maioria das vezes, essas minhas mulheres que eu tenho cuidado aí com tanto amor nesse momento da minha carreira, são mulheres que aprenderam muito a dar, né? São mulheres que têm a força masculina muito, muito forte. Quem aí acha que tem a força masculina forte, levanta a mão. O que é força masculina forte, gente? São mulheres que estão muito mais aqui, ó, no mental, muito mais aqui na parte da execução, da tarefa, do fazer. E pouco conectadas com esse lugar que é do cuidado, que é do feminino. Né? Nós somos o cuidado do mundo, né? Então, poucas vezes a gente aceita elogio,
poucas vezes a gente aceita esse afago, esse carinho, esse afeto que vem do outro, porque a gente aprendeu na história de vida da gente que o certo era, né, era ralar, era ser independente e não depender dos outros, nem emocionalmente, nem fisicamente, tá? É isso. Você E se conecta aí? O que que você acha disso, Liane? Faz sentido? não, total, total, já que eu mesmo, assim, muitas vezes eu tenho muita dificuldade de receber elogio, eu fico vermelha e eu acho que esse processo em si de se conhecer também está fazendo com que eu me ame mais, eu fale para mim mesmo, cara, eu sou foda, eu gero transformação na vida das pessoas, porque eu achava que era feio fazer isso, que era, sabe, até por uma questão de religião, de crescer ouvindo que a gente não pode se gabar, que a gente não pode isso, são coisas distintas. Uma coisa é você ser orgulhoso, né? No meu mundo, no meu ponto de vista, uma coisa é você ser orgulhoso, outra coisa é você ter consciência de quem você é e da transformação que você gera na vida das pessoas, do que você faz, tá? Exato. Então, quanto mais você se conhece, eu acho que você se apropria de quem você é e você enxerga que você pode ser você na sua plenitude, sem ofender ninguém, sem ocupar espaço de ninguém. Cada Exato. um Exato. cada um tem e nasceu para ocupar o seu espaço no mundo, gente. Exato. Né? Então, E tem assim, lugar para quando todo mundo, né, amiga? tem lugar para todo mundo, né? E já que é muito lindo esse processo, esse desabrochar. Eu vejo a mulherada toda aqui, ó, faz todo sentido, faz todo sentido, faz todo sentido. Sim, Que sim, bom, sim, sim. faz todo Isso nos sentido. dá sinal, né, do quanto a gente se contenta às vezes com pouco. Eu uso muito uma metáfora aqui, Lien, que é assim, que a gente se contenta em viver num quartinho de 4 paredes, sabendo que a gente é mansão, velho. Pensa só, eu sou É. mansão. Eu Pô, tenho boa essa, 20 hein? quartos. Pensa só, tenho 20 quartos de uma casa para habitar e eu tô habitando um quartinho de 4 paredes, cara. É pouco É, e, demais. Por que que eu aceito isso? e aí vem todo esse processo de sabotagem, né? De o que, que a gente faz com a gente mesmo. Isso é algo que, que você com certeza trabalha dentro da mentoria, né, Uhum, Jaque? Eu acho que isso é bacana trazer também, sabe? sim. Porque a gente faz isso, gente, não é querendo, é inconsciente. Até a gente Uhum, começar a entender quais são os padrões que a gente repete que nos sabotam, né? exato. E isso também, é as crenças, Ju, é isso aí. E isso vem dentro do autoconhecimento, dentro da mentoria. Exatamente, exatamente. A gente, às vezes as pessoas pensam que a gente não consegue fazer uma determinada coisa só porque a gente não quer. É bem aquela coisa do mimimi, né? Que as pessoas falam assim: "Ai, deixa de mimimi e vai fazer". Só que assim, se a gente não está vivendo a dor do outro, a gente não tem muita competência para falar isso que é mimimi. Porque às vezes a pessoa está vivendo o que ela está vivendo porque ela não tem consciência ou ela nem se dá conta que ela pode pedir ajuda. Tá? Então, quando a gente está falando que seja processo pessoal, que seja processo profissional, gente, a gente não é obrigado a ficar vivendo e tolerando dores, carregando nas costas peso do outro, sabe? Só porque a gente aprendeu socialmente que a gente é obrigada a ser grata e agradecer sempre que tem comida na mesa, sabe? Assim, a gente E pode nem peso reclamar sim. nosso, né, Jaque? Porque assim, a gente Exato, carrega o peso exato. do outro e ainda quer carregar o peso de manter uma imagem perfeita com medo do que vão pensar da gente, né? Dane-se o que vão pensar. Se você não tá bem, por que que você tá preocupado com o que o outro tá pensando de você? Você tem que começar a preocupar com você mesmo, né? Esse é o Exato. primeiro passo. Primeiro passo. E às vezes, isso também é muito interessante, porque às vezes a gente está achando que as pessoas estão nos. Sabe aquela coisa assim, ah, tá todo mundo preocupado comigo. Como se eu também fosse tão importante assim, né? Tipo, perfeito, Ju, não pegue o que é seu. Isso aí, que a Lien já te disse. É bem isso, porque às vezes a pessoa, a gente fica achando, gente, assim, ó, que todo mundo ao nosso redor tá preocupado com a nossa vida, com aquilo que a gente está fazendo, né? Com o que a gente está entregando. E às vezes isso é coisa da nossa cabeça, é fruto da nossa imaginação.
Porque quando a gente está com medo, ansioso, paralisado e com muita dor, com muito sofrimento, aquela coisa que a gente está vivendo não tá boa, a gente tende a fantasiar, né, Lien? O Xard, ele fala muito sobre isso, né? Dentro da psicologia positiva, da inteligência positiva. Nós temos três grandes buscas, né? Ou é a independência, ou é a aceitação, ou é a segurança. Então, a gente conta mentiras para nós mesmos nessas buscas e Uhum. entender isso é muito importante, gente. Isso é fundamental, sabe? Entender esse Exato. processo é libertador. É. E não tem, gente, processo. Todas as formações que eu já fiz na minha vida, cada uma fala de uma forma, tá? Mas todas elas falam sobre isso. Porque, na verdade, o que, que acontece? A gente escuta alguma coisa, a nossa cabecinha é terreno fértil. Se a gente não tá muito bem, a gente tende a fazer interpretações e julgamentos. As coisas que acontecem com a gente, elas passam aqui por nós e elas não saem limpas do outro lado. Nós somos um filtro aqui no meio. E a nossa história, as coisas que acontecem com a gente, nossas dores, alegrias, tristezas, essas coisas são carimbadas na nossa pele. E tudo que a gente percebe e vive no mundo passa por esse carimbo, né? Não chega do outro lado claro como veio. Não é mais só fato. Se torna interpretação e julgamento. E aí a gente é mestre em usar essas coisas. Já que Voltou. voltei, Ai, que bom. Eu acho que fui eu, não foi, não? não sei. Eu sei que faltou 9 minutos para nossa live acabar, amiga, e tem muita coisa para a gente ainda Crê trazer em para Deus, esse ponto. crê em Deus Pai. Quem Deus Ó, Pai? coloca duas comunicadoras executoras conversando numa live, não dá certo. Perfeito, não tem Tem, jeito. tem Tá. assunto para 2 horas. Como tem pouco tempo, de repente a gente pode tentar focar então um pouco na ação. Tá. Tá. Entendemos tudo. Como a gente age, Lien? O que que faz agora? Então, gente, assim, eu quero compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, né? Então, quando eu fiz esse processo que eu falei para vocês, que eu fui trabalhar para mim mesma, não pensa que foi da noite para o dia que as coisas aconteceram e foi tudo uma maravilha. Eu estava caindo no mundo do empreendedorismo, era tudo novo para mim. E eu também me senti cheia de dúvidas, cheia de incertezas, sabe? De tudo isso, assim. Então, assim, ó, o primeiro passo foi esse passo que eu disse de me conhecer, de saber, de ter clareza do que eu queria, para onde é que eu queria ir e tudo mais. E aí eu comecei a caminhar. Só que assim, caminhar com o que eu tenho, sabe? Então, assim, quando eu comecei há um ano atrás, eu comecei bem pequenininha, com pouquíssimos clientes. Eu comecei fazendo o que eu podia fazer. Por quê? Às vezes as pessoas esperam a condição perfeita. Porra, e a condição perfeita não vai chegar. Hoje eu tô falando palavrão pra caramba. Hoje a Adoro. condição perfeita não vai chegar se você não começar, cara. Entende isso, entendeu? Ah, eu tenho medo de largar o meu emprego. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Então começa a fazer as coisas em paralelo. Ah, eu tenho medo de pôr um ponto nessa relação. Então tenta resolver a situação, vai vivendo com, sabe? Começa com o que você tem, dê o primeiro passo. O que não dá é para ficar na inércia, gente. Não dá. E aí, no meu caso em específico, com menos de 3 meses, eu já ganhava 2 vezes o que eu ganhava dentro daquela empresa que eu falei para vocês que eu trabalhava. Com menos de um ano, eu já tinha virado uma coach com faturamento de mais de 100 mil reais ano. Olha só, né? Eu virei Fantástico. uma coach hero. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Que não existe, assim, olha, eu tenho um mentor que é o Jerônimo, que ele me diz assim, Lien, e eu levo isso para minha vida, ilumina os próximos 20 metros. Que se dane os 2 quilômetros, os 20, ilumina os 20 metros, vai lá e faz. E aí, quando você caminhou os 20, você vai ver mais 20, você vai ver mais 20, sabe? Então, assim, qual é o passo para agir? Não é criar
planos mirabolantes, né? De toda a caminhada, cria o teu próximo passo. Sabe, Perfeito. mulher, cria o teu próximo passo, que vai te tirar da situação que você tá para a situação que você deseja estar. Seja ele isso. pequenininho ou não, não importa, tá? Às vezes a gente pensa Jaque, que precisa ser grande e não precisa, gente. não precisa. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez eu atendi uma pessoa que era um atendimento profissional, eu sou coaching, eu trabalho nessa área de carreira e desenvolvimento de líderes, vocês sabem disso, né, de empreendedores. E essa pessoa, ela estava passando por um processo muito difícil de aceitação da condição feminina dela, né? Então, assim, ela vivia um relacionamento, ela foi se perdendo de si durante esse relacionamento, ela veio pelo viés profissional. E a pequena ação que ela me disse que ela ia fazer, todo dia ela ia passar um batom. Ah, que show. E você, olha, quando eu ouvi aquilo, eu não entendi o tamanho da ação dela. Gente, ela disse para mim assim, todos os dias eu vou passar batom. Quando eu acordar, eu vou me arrumar. Essa mulher, ela se empoderou. Aí você fala, mas foi o batom? Não, gente, foi o pequeno passo. Foi o pequeno ato. O batom foi só uma simbologia disso. Sim. E eu te pergunto assim, qual é o teu próximo passo? Talvez o teu próximo passo é sair daqui e lá se matricular na mentoria, cara. Sim. Você tá entendendo? É o teu próximo passo. Então, o que vai te levar? O que você vai fazer para chegar lá? Exato. É o que você... Não pensa na decisão do futuro, pensa na do agora. O que está na minha mão e que eu posso decidir agora? É assim que você começa a agir. Sim. É pensando no agora. Muito bom, Lien, muito bom. É exatamente isso. Mulheres, homens, todo mundo que está aqui, não importa, porque funciona para os dois, né? Inclusive, isso me fez me lembrar de uma coisa muito bonita, assim, que eu me dou conta que as minhas clientes de atendimentos individuais, né? Tanto que seja terapia, que seja coaching, eu vou me dando conta, principalmente para as mulheres, tá? Isso não acontece tanto com os homens, não. Eu percebo que as mudanças que a gente está vivendo estão fazendo efeito quando elas chegam diferentes visualmente nas sessões. Né? E são pequenas coisas. Assim, é o batom, como a Lien falou, às vezes um corte novo de cabelo, ter feito a raiz, pintou uma unha, tá com uma blusa mais bonita, mudou o tom da roupa que antigamente usava de uma cor e começou a usar de outra. O sapato, às vezes, trocou, tá usando um sapato mais alto. Gente, às vezes nem a mulher percebeu, mas eu já senti. Ali, para mim, a chave já virou. O processo transformacional dela já está em desenvolvimento. Então, assim, olhar para dentro, sem dúvida alguma, e espelhar o que foi construído para dentro, do lado de fora, em pequenas ações, como a Lien disse aqui para nós, é assim, sem dúvida nenhuma, o ato mais corajoso e revolucionário que a gente pode fazer por nós. Porque tudo que é grande começa pequeno. Nada ficou pronto do dia para a noite, não é isso, Lien? E ter a coragem de se livrar, sabe? Se permitir ser imperfeito, gente, né? Você não precisa esperar a condição perfeita para agir. Age com o que você pode agora, com o que você tem, sabe? Sabe qual é o grande X, já que eu digo? É o seguinte, cara, não adianta, o mundo é de quem faz. Você pode refletir, refletir, refletir. Se você não for lá e mudar alguma coisa e para ação, o Thiago tá aqui, ó, bora para action. É isso, Thiago? É bora para action. É ação. Não tem jeito. Entendeu? Tem que traduzir isso em resultado, já que você falou brilhantemente, assim, sabe? Esse pequeno passo que você vai dar, ele já vai te levar para um próximo, que vai para um próximo, que vai para um próximo. Exato. É isso. Gente, a gente está entrando aqui nos 2 minutinhos finais dessa live. Eu quero primeiro aproveitar para agradecer a Lien por ter topado estar aqui comigo. É sempre incrível, incrível, minha amiga, conversar com você, trocar ideia contigo. Quero agradecer ao teu público que também esteve aqui, tá? Que nos honrou com a presença nessa live. Inclusive, eu quero dizer, gente. Já que, inclusive, eu quero dizer para o meu público que está aqui, tá?
que é da mentoria da Prontos para Voar. Galera, essa é uma baita oportunidade para aprofundar o autoconhecimento de vocês, tá? Essa imersão que a Jaque está fazendo é uma baita oportunidade. Eu, como curadora de vocês, eu quero dizer para vocês, porque eu sei que vocês confiam em mim, invistam, porque vale a pena, tá? Se fizer sentido para você, essa é uma baita oportunidade. Não perca. Eu sei que a Prontos para Voar foi, e eu sei que essa é uma tão especial quanto a Prontos para Voar, tá bom? Sim. Sim, muito obrigada por isso, Lien. Gente, então, contar para vocês, quem quiser saber mais da mentoria, pode entrar em contato comigo aqui pela página